Eu queria lembrar o nosso tema, os irmãos. Nós estamos falando de aliança, e o nosso tema é isso mesmo, né? Aliançados com Cristo, está em Ezequiel 37, 26, perdão. Ezequiel 37, 26 diz assim: farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Essa é a promessa do Senhor para nós. Só para lembrarmos do nosso tema, e eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: não desanime na aliança, não enfraqueça na caminhada, porque nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo preparados pelo Senhor. É o que está acontecendo conosco. Então, não desanime, não enfraqueça. Eu gostaria que a gente então abrisse a Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ler do verso 8 até o verso 12. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Hebreus 11, de 8 a 12. Você pode se colocar de pé e a gente vai acompanhar juntos a leitura. Eu lerei e você vai acompanhar comigo o texto de Hebreus 11, de 8 a 12. Antes de Tiago, está mais no final, né? O texto é muito interessante, falando sobre Abraão, especificamente esse parágrafo, mas vai falar de todos aqueles homens que pela fé foram salvos e transformados. O texto vai falar daquelas pessoas que foram transformadas, pessoas que foram mudadas, pessoas que foram tocadas. Hebreus 11, de 8 a 12. O texto diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Amém. Que Deus abençoe assim a sua palavra. E eu queria pensar sobre Abraão. Abraão é um exemplo para nós. A Bíblia diz que Abraão tem dois títulos maravilhosos. Abraão tem o título de pai da fé, e Abraão tem também o título de amigo de Deus. Amigo de Deus. Que títulos maravilhosos, né? E você pode pensar assim: então Abraão era um homem que nunca errou. Eu nunca vou chegar nas condições de Abraão. Mas não é bem assim. Abraão tem esses títulos, mas a gente precisa caminhar pela vida de Abraão para aprender que nós estamos amadurecendo. Nós estamos em amadurecimento. Quando você vai a Gênesis, no capítulo 11, partindo do verso 31, começa a história de Abraão. Abraão é chamado pelo Senhor e agora ele vai peregrinar até chegar na terra prometida. É exatamente o que está acontecendo conosco. Nós estamos peregrinando até chegarmos na terra prometida, a terra que o Senhor preparou para nós, os novos céus e nova terra, Jerusalém celestial, a nova Canaã, o céu, o paraíso, onde há ruas de ouro, o mar de cristal, o resplendor da glória do Senhor. Nós estamos caminhando para lá. Então isso é peregrinação. Abraão também começa aqui a peregrinar, porque ele seria levado para a terra que o Senhor preparou para ele. Mas não pense que isso foi fácil. A exemplo de muitos de nós, a peregrinação de Abraão começa quando ele é chamado. Ele não conhecia Deus, ele nem sabia quem era Deus. Ele era lá de Ur dos Caldeus, ele era um babilônico que adorava aqueles deuses todos, junto com todos os da Babilônia, e ele não conhecia a Deus, mas Deus o chamou. E o Deus verdadeiro se revelou a ele. E então
ele começa uma caminhada com o Senhor. Talvez todos nós aqui, ou a maioria de nós, tenha tido uma história parecida. Nós não conhecíamos a Cristo, eu não conhecia a Cristo, e eu estava para lá, sem procurar o Deus verdadeiro, enrolado com meus pensamentos, com meus ídolos, com as minhas coisas, até que um dia ele me chamou e agora eu começo a peregrinação, e você também. E às vezes dá vontade de desanimar, porque às vezes a gente erra, se sente imperfeito, mas não é para desanimar. O Senhor chama Abraão e no capítulo 12, ele chama, diz para ele: eu vou te levar para uma terra que eu preparei para você, em você serão benditas todas as famílias da terra, você será numeroso, e isso é um chamado maravilhoso. Família de Abraão, a descendência de Abraão seria numerosa, e em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. A promessa se cumpriu, tanto que por causa da descendência de Abraão, nós somos abençoados aqui, em Conselheiro Pena. Por isso nós presbiterianos cremos na doutrina da aliança. A aliança que o Senhor tem conosco, ela seguirá, e as alianças que os homens não têm com o Senhor, elas sofrem consequências daquilo que eles têm aliança lá fora também. Mas quando temos aliança com o Senhor, isso influencia gerações e gerações e gerações, e a gente nem sabe onde isso vai parar. Por isso é importante mantermos firme a nossa aliança com o Senhor. Por isso fazemos aliança com o Senhor, estendemos essa aliança aos nossos filhos, ela é extensiva aos nossos filhos, porque a aliança que fazemos influencia as novas gerações. A aliança de Abraão influenciou Isaac, Jacó, Jessé, Davi, José, que é o pai, digamos, adotivo de Jesus, porque Jesus é da raiz de Davi por causa de José, e nem por causa de Maria, mas por causa de José. Ele era contado pelo lado familiar paterno, e a obra continuou crescendo, e não é que chegou aqui. Quem imaginaria que a promessa de Abraão, feita mais de 5.000 anos atrás, chegaria a Conselheiro Pena? Simonton chegou no Brasil em 1859, fundou a primeira igreja lá no Rio de Janeiro. Ele nem imaginava que existisse Conselheiro Pena, mas a atitude dele de responder sim ao chamado do Senhor, de sair lá dos Estados Unidos para vir plantar uma igreja no Brasil, fez com que o Evangelho chegasse aqui. E em 1859 o que tinha aqui? Nada, mato, certamente. E bem depois disso, o que tinha exatamente nesse lugar aqui? Nada, mato. Mas hoje o Evangelho chegou aqui, e nós estamos aqui. Por quê? Porque um homem resolveu sair dos Estados Unidos para vir para o Brasil, para pregar o Evangelho. Olha a influência que as nossas atitudes trazem gerações depois. E por que chegamos a esse ponto? Porque um homem chamado Abraão um dia saiu da sua terra, da sua parentela, e foi obediente ao Senhor e saiu. Maravilhoso, não é? E essa é a nossa caminhada, mas não somos perfeitos, por isso não desanime. Abraão tinha acabado de ter um encontro especial com o próprio Deus. Deus lhe faz promessas, Deus garante que ele vai ser muito abençoado, e nele serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas quando você está no capítulo 12, a partir do verso 10, Abraão vai para o Egito, e quando ele chega lá, ele escorrega, ele peca. Ele ainda não é um homem perfeito, ele está sendo aperfeiçoado a partir de agora, assim como nós. Ele vai para o Egito, e qual é o seu erro? Ele tem dificuldade de confiar no Senhor. Ele ainda não conhecia o Senhor totalmente para poder confiar no Senhor. Ele diz assim para Sara, que ainda não se chamava Sara, mas Sarai, e ele, Abrão: Sarai, faça o seguinte: quando te perguntarem quem você é, diga que você é minha irmã, para que os homens desse lugar não me matem, porque você é muito bonita, e eles vão querer me matar por causa de você. Abraão não confiou no Senhor. Abraão mentiu, que é um outro erro, um outro pecado. E tudo isso por quê? Porque Abraão ainda estava sendo moldado, construído, exatamente como eu e você estamos sendo na nossa caminhada, mas precisamos ir aperfeiçoando e sendo aperfeiçoados cada dia. Nós não podemos descansar, ficar tomando leitinho o resto da vida, não aprender mais do Senhor e nem mudar o nosso caráter. Temos que crescer. Estamos sendo aperfeiçoados, mas é bom saber disso, porque há pessoas que esperam que a gente já seja perfeito. Nós não somos, e muitas vezes igrejas irmãs ou até irmãos nossos da mesma igreja presbiteriana
ensinaram ao mundo que o crente é uma pessoa absolutamente perfeita. Nós não somos, estamos sendo aperfeiçoados. Ah, mas eu pequei no meio da minha caminhada, ainda não é o fim, eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo amadurecido. Deus está trazendo maturidade espiritual para o seu povo, e é isso que nós precisamos buscar, maturidade espiritual. E então, Abraão tem um problema com o seu sobrinho, mas ele tem uma excelente postura ali. Ele mostra desapego no capítulo 13, partindo do verso 1. Ele diz: Ló, já que nossos pastores não estão combinando, o nosso rebanho já não cabe mais junto, escolhe, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. Ló olhou as pastagens mais bonitas, as escolheu, e Abraão foi para o outro lado, e não teve problema. E isso não estava fora do controle do Senhor. Abraão continuou a sua caminhada, continuou a sua peregrinação, tendo experiências maravilhosas com o Senhor, né? E mais uma vez o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã, partindo do verso 14. O que está acontecendo aqui? Deus se revela de novo a Abraão. Por quê? Porque nós temos a tendência, de fato, de nos esquecer. Por isso o crente não pode deixar de ler a Bíblia, para não se esquecer das promessas do Senhor. Deus volta a Abraão, aqui não tínhamos Bíblia ainda, né? A história estava sendo construída, a história bíblica. Deus volta a Abraão e faz ele lembrar das promessas. Deus reafirma as promessas. Hoje Deus reafirma as promessas conosco. Por isso lemos a Bíblia todos os dias, para não esquecermos das promessas. Por isso celebramos a ceia com tanta frequência, para não esquecermos da cruz. Por isso somos batizados e batizamos os nossos conversos, para não esquecermos da aliança. Por isso congregamos e temos comunhão uns com os outros, para não esquecermos de que o Senhor nos chama a comunhão, e um dia teremos comunhão com Ele. Precisamos dessas coisas. Não podemos deixar de congregar, ou esfriamos. Não podemos deixar de orar, ou esfriamos. Não podemos deixar de ler a Bíblia, ela nos lembra da promessa do Senhor. Abraão é lembrado da promessa do Senhor. Para a gente amadurecer, a gente tem sempre que estar sendo lembrado da aliança e da promessa do Senhor. É o que Deus está fazendo com Abraão. Abraão tem então, a partir do capítulo 14, uma experiência maravilhosa com o Senhor, uma experiência de vitória em guerra, porque ele foi levado à guerra, porque Ló, seu sobrinho, é levado cativo, e Abraão entra numa guerra para recuperar alguém da sua família, que é Ló, e ele tem vitória, e foi uma vitória maravilhosa. Abraão aprendeu a lutar pela sua família, ele aprendeu isso na caminhada. E então acontece outra coisa maravilhosa aqui. Melquisedeque se encontra com Abraão, a partir do verso 18. E quem é Melquisedeque? É o rei de Salém, aquele que não tem princípio e nem fim. Quem é ele? Ele é Jesus. Ele é uma aparição de Jesus no Velho Testamento. Ele é o que nós chamamos de uma teofania, uma aparição de Deus ali, do próprio Jesus no Velho Testamento. Jesus se revela ali a Abraão, se encontra com ele e recebe dele inclusive o dízimo, o que prova que dízimo não é da lei, dízimo é anterior à lei, o dízimo acontece na lei e o dízimo vem depois da lei, ele é maior do que a lei, não é? Mas não é o nosso assunto agora. Abraão entrega o dízimo, alguém vai dizer: ah, mas ele entregou o dízimo dos despojos, não foi sua renda toda. É claro que ele entregou o dízimo dos despojos, ele estava voltando da guerra. Como que ele ia entregar dízimo do dinheiro dele? Ele não ia para a guerra com todo o seu ouro, com todo o seu dinheiro, com toda a sua riqueza, mas ele entregou o dízimo de tudo aquilo que ele tinha na mão ali naquele momento. Ele tem uma experiência com o Senhor, é uma experiência de encontrar-se com o Senhor Jesus, e é uma experiência de desprendimento material também. Então, Abraão continua na sua caminhada, como cada um de nós também continua na nossa caminhada. E mais uma vez, Deus anima Abraão e agora lhe promete um filho, capítulo 15. Mas Abraão já não era um jovem, mas Deus lhe prometeu um filho mesmo assim. E isso é muito precioso. Deus vem falar diretamente com Abraão. E depois disso, a partir do verso de número 12, Deus entra em aliança com Abraão. Deus reafirma aquela sua aliança com Abraão. Mas o interessante é o seguinte: apesar de tudo isso, quando entra o capítulo 16, Abraão peca outra vez. As experiências com Deus não isentam a gente de pecar. É por isso que a gente tem que se deixar moldar pela palavra de Deus.
Eu posso ver milagres e isso não mudar a minha vida. Muita gente fica emocionada no culto, mas isso não muda a vida dele. Nós somos limpos pela palavra. Quando recebemos a palavra, quando absorvemos a palavra, quando lemos e queremos colocar em prática, o Espírito Santo nos molda. Abraão então cai de novo. Por quê? Porque Sara, a sua mulher, propõe para ele que ele tenha filho com a sua empregada, com a sua serva. Sarai aqui, ela comete um erro gravíssimo, e nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o pecado entra na nossa casa por nossa sugestão. Não à toa Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Faltou sabedoria para Sara aqui agora. E o pior é que Abraão concordou. Ele tinha que ter dito: não, Sara, nós temos uma promessa do Senhor para nós. Não, Sara, quando o Senhor formou homem e mulher para que o homem deixasse sua família e unisse a sua mulher e não as suas mulheres. Mas Abraão, mais uma vez, tem uma queda. Está melhorando, tem tido experiências com o Senhor, mas ainda não amadureceu o suficiente. Então nasce Ismael. Ismael não era o filho da promessa. Ismael não era o filho que Deus prometeu a Abraão. E a gente acha que essas coisas não têm consequência no futuro, mas veja mais uma vez o que pode acontecer quando a gente não leva a aliança do Senhor a sério. Dizem os estudiosos que os palestinos são descendência de Ismael, e nós sabemos que os judeus são descendência de Isaac, esse sim, o filho da promessa. E o que acontece? Acontece que até hoje israelitas e palestinos brigam. Quem podia imaginar que o adultério de Abraão, que a falta de confiança dele e de Sara levaram a um pecado, que foi o de Abraão ter um filho com Agar. E quem poderia imaginar que séculos depois isso ainda traria consequências? Mas trouxe. Então nós precisamos tomar cuidado mesmo com o que fazemos, precisamos pensar bastante, porque nossas atitudes, elas vão adiante, elas influenciam as novas gerações. E outra coisa, mais preciosa é essa: se nossa atitude for se derramar diante do Senhor, isso vai influenciar as novas gerações também. Vai. Mas agora Deus muda o nome de Abraão. Agora não é mais Abrão, é Abraão. Ele é pai de muitas nações agora. Pai de nações, pai de um numeroso povo. Ele não ia mais ter o mesmo nome. Mais uma vez, o Senhor vem a Abraão para reforçar a aliança, para fazer com que a aliança seja ainda mais forte entre eles. E o Senhor institui a circuncisão, o sinal, estamos no capítulo 17 ali, o sinal de que Abraão pertencia só ao Senhor. Nós precisamos dessas lembranças, nós precisamos desses sinais visíveis. Por que temos o batismo? Para que as pessoas saibam da nossa aliança com o Senhor, que somos lavados pelo sangue do Cordeiro e que o Espírito Santo de Deus está em nós. Por que temos a ceia? Para sermos lembrados do que Cristo fez por nós. Por que é que temos esses símbolos tão preciosos que um dia não serão mais necessários lá na glória? Porque nós precisamos deles, nós é que precisamos. Abraão e seu povo tinham uma circuncisão para que não se esquecessem do Senhor, do compromisso com o Senhor, da aliança com o Senhor. O Senhor mais uma vez vem a Abraão. Também muda o nome a Sara, que antes era Sarai e agora é Sara. A circuncisão acontece, esse momento especial de consagração ao Senhor. No capítulo 18, os anjos visitam Abraão, na verdade, o Senhor mais uma vez, e 2 anjos aparecem a Abraão, conversam com ele, ele tem uma nova experiência, e, ele também tem agora a oportunidade de interceder pelo seu sobrinho e pela cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, no desejo de salvar o seu sobrinho. Mas as cidades eram tão impenitentes que Deus disse assim, depois de muita intercessão de Abraão,
Senhor, se tiver 50 justos lá, eu não destruo por amor a 50. 40, por amor a 40 fica a cidade lá. 30, por amor a 30 a cidade fica. 10, se tivessem 10 justos ali, Abraão, a cidade ficaria de pé. Mas seu sobrinho eu vou tirar. Abraão tem uma vitória então em oração. Temos vitórias em oração, e isso é uma coisa absolutamente maravilhosa. Mas isso quer dizer que já estamos prontos? Não. Isso só quer dizer que estamos amadurecendo mais, perdão. E Abraão estava amadurecendo mais cada dia, assim como nós. Agora é interessante, depois de uma experiência de vitória em oração, depois de uma experiência de se consagrar ao Senhor, depois da experiência de ter visto o Senhor várias vezes, no capítulo 20, Abraão vai cometer o mesmo erro que tinha cometido lá atrás. Quando ele foi para o Egito, ele disse para Sara: Sara, faz o seguinte, diz para o povo aí que você é minha irmã, para que eles não me matem por amor a você. Agora ele chega em Gerar e ele faz a mesma coisa. Sara, fala para o povo que você é minha irmã, porque podem querer te matar por minha causa. Agora isso é extraordinário, porque isso aqui acontece pouco tempo antes de Abraão ter Isaac. E nós sabemos que quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Quando Isaac nasceu, Sara já tinha 90 anos. E aqui, talvez Sara tivesse por volta dos seus 85, 86 anos. Mais de 80. E Abraão ainda estava pedindo para que ela mentisse, porque podiam querer matá-lo por causa dela, porque ela era bonita. Eu fico imaginando que essa mulher era muito bonita. Se com 80 e tantos anos ela estava bonita, quando ela era um brotinho lá atrás, então novinha de 20, hein? Ela devia ser muito bonita. Mas, deixando isso, vamos voltar para o problema. Abraão comete aqui o mesmo erro que ele tinha cometido lá no começo da caminhada cristã dele. Abraão ainda estava amadurecendo. Assim como Abraão, nós às vezes caímos, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas precisamos amadurecer. No capítulo 21, nasce Isaac, a alegria desse casal, o riso, né? Então, a partir do verso 8 do 21, há um direcionamento. Sara não quer Ismael perto de Isaac, porque Ismael já perturbava o menino, e Sara quer que ela vá embora. Abraão acha isso muito difícil, porque também era filho dele, mas Deus disse: não, manda embora. Pode mandar, eu vou sustentar, mas manda, porque esse não é o filho da promessa. Abraão estava passando aqui por um novo constrangimento, por causa de um pecado lá de trás, porque ele não precisava ter esse filho, mas teve, e isso não está fora do controle do Senhor. Isso não está fora do controle do Senhor, pode ter certeza. Bom, Ismael vai embora, a vida continua correndo. Agora, no capítulo 22 acontece uma coisa que muda a vida de Abraão definitivamente para sempre. Traz Abraão a uma maturidade tremenda. Deus pede a Abraão sua coisa mais preciosa, seu único filho, o filho da velhice. Ele já tinha mandado o primeiro filho embora, e agora ele recebe uma prova do Senhor: Abraão, eu quero o seu filho para mim. Leva ele para o monte, sacrifica, porque eu quero o seu filho para mim. É o que Deus diz a ele. E queridos, Abraão não negou o seu filho. Agora aqui nós vemos que Abraão chegou a um grau de maturidade maravilhoso. E aqui nós vemos outra coisa preciosa. Abraão não só tinha amadurecido na fé, mas ele estava influenciando seu filho, e de maneira maravilhosa. Sabe por quê? Porque Isaac poderia ter subjugado seu pai e saído daquele monte e não se deixar de sacrificar, porque Isaac não era um bebezinho, não era um menininho. A gente costuma ver nas histórias Abraão levando uma criança pequena, mas não era, já era um rapaz, um adolescente. O texto diz, ali no capítulo de número 22, que Isaac já era um rapaz. Verso 5, às vezes o texto fala menino, porque não tem adolescente na Bíblia, não tem essa palavra, ou é menino, ou é homem, rapaz. Então o verso 5 vai dizer que ele era um rapaz, e ele não era fraco não,
porque o verso 6 diz que Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre o menino. Ele aguentava carregar um feixe de lenha. Agora imagina que esse menino pudesse ter aí, mesmo que ele tivesse a minha altura, ou um pouco mais, imagine ele com 1,70 m. Não seria pouca lenha para queimar esse holocausto, era muita lenha, porque o holocausto queimava tudo. O rapaz carregou bastante lenha. Então, ele era um rapaz. Seu pai certamente já beirava aí 115, 116 anos. Imagine a força de um rapaz de 16 anos que poderia tranquilamente lutar contra um homem de 116 anos. Um rapaz que tinha força para carregar uma carga de lenha e subir um monte com essa carga de lenha, e que a Bíblia chama de rapaz. Mas ele não fugiu do holocausto. Chegou um momento em que ele entendeu o que estava acontecendo, né? Porque quando você chega ali no verso 9, você vai ver escrito o seguinte: amarrou Isaac seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Quando Abraão começa a amarrar o menino já tinha entendido, porque ele já tinha perguntado: pai, eu estou vendo fogo, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro? Aqui nesse momento, Isaac já entendeu o que ia acontecer, mas ele não se revolta, ele não tenta fugir, ele não tenta fazer nada. É impressionante. O que isso nos mostra? Nos mostra que Isaac estava sendo influenciado pela maravilhosa fé que havia sido gerada agora, fé que havia sido gerada no coração de seu pai. De algum modo Abraão sabia: olha, eu vou entregar meu filho para o Senhor, ou o Senhor ressuscita esse menino, o Senhor vai fazer alguma coisa. E de algum modo, por alguma razão, Isaac também entendeu: olha, se o meu pai está fazendo isso, tem algum motivo para que o Senhor tenha pedido. Eu vou deitar aqui e vou ver o que acontece. E ele simplesmente se deixou amarrar, e se deixou ser posto sobre a lenha, e viu seu pai levantar o cutelo. Mas então o Senhor trouxe o cordeiro do sacrifício. Assim como Deus entregou o seu único filho para o sacrifício, Abraão estava disposto a entregar seu único filho para obedecer a Deus. Abraão ia entregar seu único filho em obediência ao Senhor, e o Senhor entregou o seu único filho para nos salvar. De certo modo, Isaac é um tipo de Cristo, aponta para Cristo, e o cordeiro aponta definitivamente para Cristo. Isaac não foi sacrificado, porque Deus proveu o cordeiro para ser sacrificado em lugar de Isaac. É o que Jesus fez por nós. A fé de Abraão no Deus verdadeiro, que é poderoso para salvar e para curar, agora ela está na sua maturidade, e essa fé já influenciava o seu filho, que se deixou amarrar para ser dado em sacrifício. Desse momento em diante, a fé de Abraão assume um novo momento, um novo patamar. Abraão amadureceu muito. Quer dizer que viveu perfeitamente o resto da vida? Não, perfeitamente só na glória. Mas era um homem que aprendeu a andar com o Senhor. Quando nós aprendermos a entregar o que nós temos de mais precioso nas mãos do Senhor, a nossa fé terá amadurecido de verdade. Porque a maioria de nós não o faz. A gente diz que entrega tudo, mas na hora de entregar, segura. Como aquela mãe, aquele pai que quando vem um filho pequenininho doentes, né, pai crente, mãe crente, dizem: ó Senhor, é o meu filho é do Senhor, cura o meu filho porque o meu filho é do Senhor, e cresce falando: o meu filho é do Senhor. Então o menino cresce e um dia chega para a mãe e fala: mãe, eu vou ser missionário lá na China. A mãe diz: não, meu filho, não vai, você vai matar a mamãe, você é da mãe, você não pode ficar longe da mãe e do pai. Passa a vida inteira dizendo que o filho é do Senhor. O dia que o Senhor pede o filho: não, Senhor, por favor, que meu filho seja um médico para ganhar muito dinheiro, ficar perto da gente, que meu filho seja um advogado, um engenheiro, mas não chama o meu filho para ser missionário, pastor lá longe, não. É só um exemplo, tem muitos outros. Quando nós atingimos a maturidade de entregar ao Senhor aquilo que é nosso de mais precioso,
nós vamos ver o Senhor nos restituir isso e dizer: agora a sua fé amadureceu. É nessa caminhada que nós estamos. Depois Sara morre, e a verdade é que Abraão ainda arruma mais filho, com mais de 100 anos, filhos que depois ele separa, dá o que era de direito dele, separa de Isaac, porque ele não os queria junto com Isaac. Depois ele toma a precaução de mandar o seu servo mais maduro, o seu servo mais experiente, buscar uma mulher para Isaac, uma que saberia andar debaixo da mesma aliança que Isaac andou, que mostra muita maturidade de Abraão. Agora ele tinha tomado um novo rumo. Assim somos nós, precisamos amadurecer dia a dia. Você pode ver com isso tudo que eu estou te falando, que Abraão, o pai da fé, precisou passar por um processo de amadurecimento na vida dele. Nós não somos diferentes, nós não somos melhores do que Abraão, né? Nós não somos melhores do que Abraão. Precisamos aprender a amadurecer como Abraão. Teremos muitas experiências com o Senhor, teremos muitos momentos em que o Senhor virá ao nosso encontro, mas ainda assim não seremos perfeitos. Não seremos perfeitos. E então, quando a gente chega no fim da vida de Abraão, no capítulo 25, quando Abraão morre, o texto diz que foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu, mas não morreu de qualquer jeito não, morreu em ditosa velhice, morreu bem, envelheceu bem, abençoado pelo Senhor, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo, foi para a sepultura junto com o seu povo, né? Os seus filhos o sepultam na capela de Macpela, aquela que ele tinha comprado para sepultar a sua esposa Sara, no campo de Efron, né? E por fim, nós vemos que Deus abençoou a Isaac, seu filho, porque Isaac estava debaixo da aliança. Nós precisamos amadurecer e buscar a maturidade cada dia, buscar a presença do Senhor cada dia, para não nos esquecermos do Senhor, para não esfriarmos. Nós não somos perfeitos. Você caiu, é tempo de um conserto com o Senhor. Você teve problemas, é tempo de um conserto com o Senhor. Você teve lutas, ou tem, é tempo de um conserto com o Senhor. Até Abraão teve lutas durante um grande período da sua vida, mas amadureceu. Deus está trazendo amadurecimento para nós. Aceite isso. Deixe o Espírito trabalhar na sua vida. Que cada encontro novo com Jesus na sua vida, porque não é só um dia, não é só no dia que eu vim para Jesus, amém, tive um encontro com Jesus. Aquilo ali é só o começo. O Senhor nos encontra todos os dias através da sua palavra, através da meditação, através da oração, através do congregar, através de um sermão, através de uma palavra que Ele envia para nós e não envia por acaso. O Senhor está trabalhando conosco. Se deixe ser trabalhado pelo Senhor. Não desanime da aliança. Você errou. Provavelmente errará mais, nós erraremos, mas erraremos menos. Errará mais adiante na caminhada, mas cada dia erraremos menos, porque estamos sendo amadurecidos, e quem sabe um dia teremos a graça de receber uma alcunha parecida com a de Abraão, amigo de Deus, o pai da fé, ou como a de Davi, que também errou, mas amava o Senhor, homem segundo o coração de Deus, errou, mas se arrependeu. Nós estamos amadurecendo, e essa palavra não é para que as pessoas pequem e digam, não, eu pequei porque eu estou amadurecendo, é para que a gente seja animado, e possa dizer, Senhor, que bom ouvir isso, que bom ouvir que não é o fim, que bom ouvir que o Senhor está trabalhando para o meu crescimento, faz-me pecar menos, me faz ser mais santo, me ensina a buscar santidade, me ensina a me encontrar com o Senhor, me ensina a crescer na fé, me ensina a deixar velhos hábitos que te desagradam, assim como Abraão, molda a minha vida. É o chamado do Senhor para nós nessa noite. Por isso nós vamos orar, pedindo ao Senhor para que aplique essa palavra ao nosso coração, pedindo ao Senhor que Ele mesmo nos instrua, pedindo ao Senhor que Ele mesmo nos fale,
pedindo ao Senhor para que Ele trabalhe lá no íntimo do nosso coração, dizendo: Senhor, arranca de mim o que é mal, arranca de mim o que é mal, e que Ele, o Senhor, possa ser ouvido por você na pessoa do seu Santo Espírito, dizendo: meu filho, eu quero que você deixe isso, eu quero que você deixe esse temperamento, eu quero que você deixe esse pecado, eu quero que você deixe essa atitude. O Senhor fala conosco, e eu quero amadurecer, Senhor. Diga, Senhor, quero amadurecer como Abraão, quero amadurecer como os teus servos. Nós vamos orar pedindo isso ao Senhor.